Nossas saudações fraternais. É um prazer estarmos juntos de novo. Hoje nós vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar, concluindo a obra O Evangelho segundo Marcos, volume 2 da coleção, a partir da mensagem Pergunta 320 do Consolador, que consta aqui a página 55. 155. Tudo bem, amigos. Iva, Riva, Kátia, Consa, os que estão na tela aqui, vai mudando. Aqui nós temos as 3 negações de Pedro. É a passagem final, tá? O martírio, a cruz e as aparições que Jesus faz aos apóstolos. E sobre as 3 negações de Pedro, Pedro começou a amaldiçoar e a jurar. Não conheço esse homem a quem falais. A serva falou, você é um deles. E logo após negar 3 vezes, o som do galo, que era o som militar, que acontecia de madrugada, para trocar as tropas, né? Já que não tinha galinheiro lá, o judeu não comia galinha. Então, a pergunta, Consolador, 320, qual é o ensinamento que nos traz a negação de Pedro? Acho que por intuição nós podemos imaginar, Riva, o que significa? Significa a fragilidade humana, a nossa condição humana. Tá? Temos visto que nossa condição humana é frágil, imperfeita, né? Nós somos espíritos imperfeitos, necessitados, endividados, guardamos limitações. Tá? Então, significa essa fragilidade humana a negação de Pedro. Invigilantes em relação à realidade espiritual, indiferentes em relação ao propósito principal da vida, sem cogitar do esforço sincero e legítimo na edificação de si mesmos. É isso aí. Agora chega o momento do martírio e da crucificação. Quando vestem-no de púrpura e, trançando uma coroa de espinhos, colocam ao redor dele, a cabeça dele, de Jesus. Caminho, Verdade e Vida, 9:30, a mensagem A Coroa. Tá? Emmanuel chama a atenção pela ânsia da coroa mundana, que é uma artimanha do ego, da vaidade, do ego iludido, que quer a coroa do prestígio. Isso significa uma invigilância. A coroa do triunfo, ser vencedor, ser o maior no mundo. Tá? Força política. E Emmanuel chega a dizer assim, olha, no centro espírita também às vezes vai por esse caminho. O meu centro, a doutrinária, tem 100 pessoas lá assistindo a palestra. E o seu tem quantas? Né? O nosso tem meia dúzia, né? Assim, como se o número fosse atestado de qualidade espiritual, assim. No âmbito individual, também acontece. Nós nos esforçamos por bem-estar, pelo reconhecimento no mundo, tá? Pelas facilidades, pela honra. E se isso não acontece, a gente fica magoado. Mas quem magoa é o orgulho, viu? Sempre quem melindra e magoa é o orgulho. E atentos, fiquem ligados, né?
Nessas mensagens, quando a gente quer pegar o espírito da mensagem, você procura o mais, entretanto, né? E a vírgula. Mas, e o Cristo? Bastaria, não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação, tá? O mestre era o rei, de fato, espiritual. No entanto, ele não perdeu a oportunidade de quê? De revelar que a coroa na terra ainda é a coroa de espinhos. A coroa da terra ainda não é uma coroa de facilidades e de glória. Os romanos se coroavam com rosas, mas Jesus indicou que os discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza, tá? Então era uma coroa na terra de sofrimento, de trabalhos, tudo isso para o progresso do espírito, para o crescimento espiritual. Ainda sobre o martírio e a cruz aparece a figura de Simão, Cirineu. Quando a tropa romana requisitou, a tropa, os soldados requisitaram a Simão, que passava vindo do campo onde trabalhava, a fim de carregasse a cruz, de que carregasse a cruz do Cristo. E no livro Pão Nosso, mensagem 103, Emmanuel faz intitula assim, Cruz e Disciplina. Ele diz que aquela imagem da cruz, para muita gente, é uma cultura de sofrimento. Tem gente que não gosta da paixão, né? Da cruz. Mas todos os lances do Evangelho, inclusive os que a gente entende como negativos, eles são portadores de uma majestade simbólica, de uma importância, de uma lição. Tá? E o lance da cruz não é diferente. Em outra passagem, Jesus fala: aquele que quiser me seguir, tome sua cruz cada dia, negue ao seu próprio ego e me siga, tá? Para alcançar a vida eterna. Então, ele usa o exemplo do Cireneu, dizendo assim: a cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não fez por vontade própria. E aí conclui: e ainda hoje, a maioria das pessoas aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Olha que coisa. Nós, às vezes, detestamos o trabalho, né? O estudo, o esforço, a disciplina. A gente, a gente se incomoda com isso. No entanto, essa disciplina, esse empenho aqui durante a encarnação é justamente as missões e as expiações, as provas da vida terrena que o espírito precisa para o burilamento. É justo porque a gente precisa. Então, fugir é um mau negócio. Negócio melhor é enfrentar. Viu, Kátia? Enfrentar a sua paixão pessoal, assim, da disciplina. E aí, na pergunta 316 do Consolador, aparece a questão assim: qual é a lição do Cirineu? E os espíritos respondem: a lição do Cirineu, Iva, é a lei da cooperação. Tá? Então, a lei da cooperação é a lei do Cirineu. A lei do Cirineu diz assim, que a gente deve ajudar o próximo a carregar a sua cruz. Não é a gente deve carregar a cruz do próximo. É ajudar, não é, Iva?
ajudar o próximo a carregar a sua cruz, porque ela é necessária para fortalecer os ombros, para a redenção de cada um. Mas a lei da cooperação é isso, uma mão ajudando, lavando a outra, e um ajudando. E nesse instante, então, os sacerdotes, os escribas, graça, começam a zombar do Cristo crucificado. Salva a ti mesmo, descendo da cruz. E aí o caminho, verdade e vida, Emmanuel diz a mensagem ao salvar-nos. Ele avisa, resumidamente, que nós vamos ouvir as ironias quando resolvermos tomar o caminho do monte, do Gólgota, né? Quando o caminho da elevação, da montanha, do aperfeiçoamento. E esse grito zombeteiro, salva-te mesmo, descendo da cruz, esse grito ainda acontece através dos séculos até hoje, tá? Na época, lá, nós não compreendemos o sacrifício do Mestre. Tá? E a expiação hoje é assim, não compreenderão hoje o nosso próprio sacrifício, porque a gente também tem o nosso caminho espiritual, né? O Mestre é o modelo. Se ele é o modelo, é o guia, nós seguimos a sua metodologia, assim. Então, cada um tem um calvário particular, né? E esse calvário envolve sacrifício. E, naturalmente, nós vamos colher a incompreensão daqueles que não entendem o sacrifício. Né? A diferença de provas para expiação, gente, prova, o Espírito escolhe. Prova é para fortalecer aquelas virtudes da paciência, por amor. E a expiação é a colheita das coisas que a gente plantou um dia e que agora nós precisamos receber numa missão de resgate ou de recuperação, assim. Isso seria mais a expiação. Ouvirá de certo, é a próxima mensagem, o que? As mesmas falas da incompreensão, tá? Vamos ver aqui o chat. Aqui, boa noite a todos. Às vezes acontece, né, a dificuldade técnica na tela, mas de qualquer forma, nosso trabalho fica gravado. Ouvirás de certo a mensagem do Palavra de Vida Eterna 25, tá? Mas tem uma condição. Boa noite, Luzia. A condição é assim, se te encontras empenhado na execução do bem. Não é qualquer pessoa, Consa, se te encontras, tá? Aí virá a provocação do mal, da incompreensão ou das forças do antagonismo. Há uma batalha, né? Assim, um conflito. E ele é dentro de nós, o lado assim do passado com o lado do futuro, o lado do instinto com o lado da razão, a luz contra as sombras, o amor contra o egoísmo. Acontece. Então, quais são as falas da incompreensão? Olha, se você está procurando Cristo, por que você não se livra das provações, dos problemas? Né? Se você tem a fé, para que serve a fé se você sofre muito? Se você é médium, onde é que estão os espíritos superiores para te proteger, para te livrar dos obstáculos? Se você é espírita, por que você não está livre das aflições?
São essas as interrogações da zombaria, tá? No entanto, é necessário que reveles aos companheiros, ainda que não entendem, que não é uma questão de conforto nessa vida de privilégios imediatos, e sim uma questão de crescimento espiritual. Não é uma questão de ter vantagens no mundo, a coroa do triunfo, como vimos há pouco, mas antes é a questão do esforço educativo da alma. Procurando agir corretamente, fazendo o bem, ajudando dentro do possível, sem exigência, mas ninguém passará sem escutar as vozes da incompreensão, tá? Ele conclui assim: para o exercício de semelhante apostolado não passará sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Jesus foi por eles visitado, né? Visado, através daqueles em que lhe rodeando a cruz lhe gritavam zombeteiros: salva a ti mesmo, desce da cruz. E a próxima mensagem, também sobre o martírio e a cruz, é no mesmo tema, tá? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creamos. O mundo e a crença, Pão Nosso 131. Ele fala que existe uma mentalidade milagreira. Ela é tão atual, sabe? A mentalidade milagreira é o menor esforço, é a cura que a pessoa não merece, né? É o passe mágico, é a palavra do mentor que revele os segredos. É a atenção ao fenômeno, se desligados da essência, da transformação mental, moral. É o gosto, não é? Pelas manifestações mediúnicas e o esquecimento da renovação evangélica, tá? Isso é uma mentalidade milagreira, envolta nos interesses pessoais imediatistas, porque até os sacerdotes e escribas da época também tinham mentalidade milagreira e queriam que Jesus descesse da cruz para poder, então, eles acreditarem, né? E qual foi a resposta de Jesus, Kátia? Foi o silêncio. Silêncio, né? Ainda hoje o mundo inferior continua nos assediando, buscando nos induzir a distrações, né? E a dar sinais espirituais, tá? Mas o sinal espiritual maior é a fraternidade entre nós, tá? É a gente viver bem uns com os outros. Acontece, então, o sábado vira o domingo de madrugada e as mulheres, então, visitam o túmulo. Elas compram lá os perfumes, os bálsamos e vão levar. Né? Preocupadas como é que vão rolar a pedra, que era uma pedra pesada. Mas ao chegar, encontram a pedra rolada, aberta. O túmulo aberto e um anjo, né? Vamos chamar anjo. É um espírito elevado, materializado, ali falando com elas, assim, olha, ele não está mais aqui, conforme ele falou. E aí vem o versículo 7, capítulo 16, 7. Mas ide antes, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. E Emmanuel pega, assim, o adiante de vós, né? E coloca no Vinha de Luz 67, essa mensagem bonita dizendo que sempre Jesus está seguindo adiante de nós, tá? E que no mundo rara é a fidelidade sem mescla, mormente nos momentos de aflição maior, tá? Quando vem
os problemas avolumam, o momento de demonstrar coragem, valor e fé é que vem o desânimo, a insegurança, as dúvidas, a indecisão, e a alegria se transforma em tristeza, né? Quando os obstáculos se multiplicam, surgem as incertezas, e isso foi o que aconteceu com os apóstolos, né? Depois da aparente derrota na cruz, eles estavam inseguros, medrosos, quanto ao futuro do cristianismo. E agora? Como é que vamos seguir? O que é que vai ser feito, né? Entre a dúvida e a perplexidade. Então, o anjo manda um recado para eles: olha, o Senhor marcharia adiante para a Galileia, né? Para colocar as bases do trabalho evangélico do porvir. Tá? E aí Emmanuel comenta assim, Jesus sempre se adiantou, e sempre se adiantou, o mestre está sempre fazendo o máximo, deixando para nós outros, da sua grande caravana, tá? Da fraternidade, nós todos fazemos parte da grande caravana do Cristo. Não é a caravana só da cidade que a gente mora, ali, da região, não, a caravana maior, tá? Caravana planetária. Deixando para nós outros detalhes que ele chama assim, detalhes menores, tá? Particularidades minúsculas do celeste serviço. Tá? Então, não nos devemos nos entregar à indecisão, ao desânimo, quando tarefas maiores nos solicitarem sacrifícios. Tá? De certo, não seremos aquinhoados de felicidades deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda gera prisões. Mas vamos seguir no encalço das obrigações, conscientes de que Jesus já seguiu adiante de nós. O evangelho de hoje está um pouquinho maior porque envolveu um pouco mais mensagens para a gente concluir, tá? Aí Jesus começa a fazer as aparições, tá? Eles fazem aparições materializado mesmo, conversando em Emaús, depois na Galileia. A mensagem do livro Ceifa de Luz, a mensagem 18, fala em torno do porvir, que é o espiritismo para o futuro, tá? Que na Terra toda realização demanda preparo. A instrução preparatória para o especialista um dia, as vacinas contra as doenças, as tarefas do solo, do plantio, tanto a limpeza do plantio como a adubação, defensivos para a colheita da lavoura, a modificação dos trânsitos, viadutos e sinais para prevenir desastres e melhorar a locomoção coletiva. Da mesma forma, o Espiritismo também deve se preparar para o seu futuro, sua missão, né? Ele diz o seguinte, que no futuro, todas as criaturas se aproximarão da escola de amor e da verdade. Todas. Não só no campo da inteligência, do estudo, mas, acima de tudo, nos domínios do coração. E nós devemos prosseguir atentos na construção da doutrina, na proteção, na divulgação da doutrina. A doutrina dentro da pureza. E é nessa divulgação que a próxima mensagem está no estudo de vida, que é assim, atitudes que o orador espírita deve evitar. Então, conselhos que Emmanuel dá ao palestrante. Eu vou resumir.
tá? Evitar falar sem buscar inspiração antes pela prece dos bons espíritos. Desprezar a necessidade do público. Não usar conceitos pejorativos. Evitar o azedume, as reclamações. Não atacar as outras religiões. Não esquecer as carências da comunidade a quem se dirige. Nunca censurar as faltas das pessoas, senão corrigi-las com bondade. Nunca se colocar como exemplo em plano superior, né? Eu mesmo, e contar a história pessoal como se fosse já um vencedor. Bom, nunca consolar também em bases da mentira, tá? Nunca sair da simplicidade, nunca encontrar tempo para estudar, porque a gente aprende sempre, tá? Então é isso aí, o resumo é esse, e de pregar o reino de Deus, ensina-nos o Espiritismo como pregar, a fim de que a palavra não seja vazia e a fé não seja vã. Estamos quase concluindo, até que o tempo nos foi favorável, né? Que eu resumi, estou mais rápido hoje. Aquele que não crê será condenado, tá? Quem não crê é condenado assim por si mesmo. É um materialista, né? Não tem esperança no futuro, em comparação com os que creem, tá? Aqui é uma comparação, os que creem e os que não creem, do livro Caminho, Verdade e Vida. Porque os que não creem, para ele, toda a vida se resume às sensações corporais. Mas os que creem se elevam mentalmente para uma vida mais alta. Seus dias de trabalho são degraus de aperfeiçoamento. Tá? Então, quem não crê será condenado. O Emmanuel questiona, condenado a quê? E condenado por quem, né? Inferno não existe. Deus é misericordioso. Na verdade, a pessoa se condena a si mesma, né? É imperioso reconhecer aqueles que não creem sentenciam a si mesmo a mais baixas esferas da vida, porque a crença é uma lâmpada amiga a orientar o caminho, e a descrença só conhece sombras e o nada, além da noite e do pântano a que se condena por deliberação própria. E a última mensagem do livro, meus amigos, é o Espiritismo na fé, tá? Estes sinais acompanharão os que crerem. Expulsarão daimones em meu nome, falarão em novas línguas. É, não vale aqui eu começar a falar um bocado de coisa assim para dizer que eu estou falando em línguas, porque eu sou o legítimo representante do Cristo na Terra, viu? Uma licençazinha, que acabei de contrariar o mandamento aqui do estudo da exposição. Mas o Espiritismo na fé, tá? Ele é uma mensagem interessante, fala da manifestação espiritual mediúnica presente naqueles círculos de fé, não só espírita, católicos, evangélicos, tá? E não é uma novidade. Moisés, ele fez contato com o plano espiritual no Monte Sinai. Jesus, no Tabor, estava ali conversando com dois ilustres. Os apóstolos estavam com Jesus materializado, vimos há pouco. Os mártires do circo cristão, eles abandonavam o corpo, contemplando visões sublimes. Maomé, no Alcorão,
Ele inicia sua tarefa ouvindo um espírito, um mensageiro invisível. Francisco de Assis escuta. Francisco, reconstrói a minha igreja. Martinho Lutero percebe presença de seres espirituais. Teresa de Ávila desdobra e vai visitar os purgatórios e escreve as 7 moradas do castelo interior, ou seja, sinais do reino do Espírito seguirão todos os que creem. Em todas as instituições da fé, aos que gozam, aproveitam, calculam, aqueles que criticam, fiscalizam, estes ainda são candidatos à iluminação. Mas aqueles que creem, contudo, e aceitam as determinações do serviço, não ficam só na teoria, tá? Abraçam o trabalho prático. E esse serviço são inspirados pelo alto e seguidos das notas renovadoras da imortalidade. Em nome do Senhor, vão emitir vibrações fraternas, santificantes, energia boa, expulsarão a treva da maldade e serão facilmente conhecidos entre as pessoas espantadas, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício, da paz, da renúncia e do amor. Muito bem, meus queridos. Então, assim conseguimos, no último dia, atualizar a leitura. Até breve, tá? Nossa leitura envolve 6 anos de leitura diária. E nós vamos seguir agora, a partir de hoje, com a leitura do segundo Lucas, o belo Evangelho de Lucas. Quem não tem ainda, pegue, tá? No Centro Espírita seu aí, na livraria, ou na venda eletrônica e no comércio, para poder fazer o serviço completo. Nossa gratidão e até a próxima vez. Gratidão. Vamos. Boa noite a todos. Boa noite a todos, doutor Fábio. Gratidão. Boa noite.